Como surgiu, tá? Como surgiu a corrente protestante? Como é que surgiu isso aí, na sua visão, na sua opinião? Muita gente está assistindo o programa, tá certo? Evangélicos, católicos, de várias religiões. Como é que surgiu essa corrente protestante? E aí? Bom, inicialmente, é importante a gente entender primeiro a questão mais de caráter de religião. Ou seja, a religião em si é o quê? É a crença, é a fé que nós, seres humanos, o homem em si, tem em seres superiores, do sobrenatural. No caso, Deus, né? No caso, a nossa religião, que a gente acredita em Deus, em Cristo, nas coisas sagradas que Deus tem, nos objetos, né? E é interessante também frisar que, através da religião, é que o homem não só aproxima de Deus, mas também como ele pede as suas bênçãos, como ele conta as suas aflições, as suas tribulações, ele que deve orar, pedir a Deus para que seja abençoado. Mas, claro, obviamente, é interessante que você tenha todo como é que eu posso dizer, todo um compromisso com Deus. Não é só naquele momento, não é só naquele instante, mas sempre, hoje, amanhã e sempre. Se em algum momento você declinar com relação à fé em Deus, porque não é fácil, a fé não é fácil para ninguém. A única pessoa que teve na terra que não pecou foi Jesus Cristo, o Filho do nosso grande Criador, que é Deus. E todos nós, em algum momento, pecamos, vamos pecar, isso aí você pode ter certeza. Agora, é importante que sempre busquemos a Deus, que pedimos a sua proteção, que oramos, agora que sempre pedimos isso de coração. Não adianta falar da boca para fora, não adianta também só pedir no momento de aflição, porque muitos de nós, deixamos para socorrer a Deus apenas no momento da aflição, esquecemos de agradecer as coisas boas, só se lembramos nos momentos ruins, mas também temos que lembrar dos momentos bons, das graças que recebemos de Deus, das bênçãos, para que podemos ser sempre abençoados cada vez mais. E é importante sempre lermos a Bíblia, procurar pedir disseminação a Deus, para que possamos sempre estar diante de Deus em comunhão e evitar o máximo pecar. A gente vai pecar? Vai, não tem infelizmente. Agora, é importante fazermos, por exemplo, que nem Davi, segundo a própria história fala, que a própria religião, a Bíblia fala que Davi era o segundo coração de Deus. Porque Davi, ele cometeu muitos pecados durante a vida dele, infelizmente. Mas só que ele, de coração, ele sempre buscava a Deus e fazia sua lamentação. Tanto que nos Salmos, são uma das coisas que é mais bonita na Bíblia, que inclusive eu acho também, e muita gente acha. E se você ler, você vai ver as aflições que Davi tinha, as súplicas que Davi fazia a Deus pedindo o perdão. E é importante também frisar que não fiquem pensando que os santos da igreja, os apóstolos, as pessoas que falaram com Deus, Moisés, Arão, Abraão, Jacó, Josué, Davi, Sansão, Elias e tantos outros mais, e o próprio Davi, todos eles cometeram pecado em algum momento. Não fiquem pensando que eles foram purificados, que foram santos do primeiro até o último dia na terra, que não foram. O único, repito, foi Jesus. Foi o único que veio, que provavelmente será o único que veio e que virá. Inclusive no arrebatamento, na grande tribulação que está para ocorrer, ele vai voltar. Com relação, voltando à sua pergunta, é importante frisar que, na verdade, a reforma protestante, historicamente falando, a gente vê o aspecto humano na questão do século XVI, com Martim Lutero, né, que ele era um bispo, ele era um padre, né, da região de Wittenberg, na Alemanha, e se pregou muito esse ponto porque foi o período mais marcante com relação a reformas, com relação a... porque, na verdade, protestantismo vem do protesto, a palavra protesto, que você está protestando, você está contra alguma coisa, você está entendendo que tem alguma coisa errada, e de acordo com a visão que está escrita na Bíblia, você bateu de frente, você questionou, você pregou, você fez um relatório, como foi o caso de Lutero, que pregou as suas 95 teses na igreja, né, que isso foi muito em praça pública, e naquele tempo a mentalidade em relação ao tempo de hoje é completamente diferente. Você sabe que naquele tempo bater de frente com a igreja era praticamente
assinar sua sentença de morte, porque a igreja era a grande idealizadora espiritual, sociológica, cultural e até na administração, e sem falar também que era a grande possessora de poderes aquisitivos, né? Que segundo a própria história, na Idade Média, ela chegou a ter cerca de 1/3 das terras da Europa, né? Então, a questão da reforma protestante, se você olhar direitinho, o protestantismo ele já vem de muito tempo. Ou seja, o protesto contra as atitudes da igreja, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, em sede em Roma, isso aí já vem de muito tempo. Porque, por exemplo, desde o século II, do século IV, que já existia, desde o tempo do Império Sacro Romano, quando se fundou a igreja em Roma, existia a igreja do Oriente, do Ocidente, que é a que nós fazemos parte hoje, e do Oriente, né? Que era a cidade de Constantinopla, que hoje conhecemos como a cidade de Istambul, que é a capital da Turquia. E depois que o Império Romano ele sucumbiu entre o século IV e V, o que aconteceu? Começou muitas divergências entre as questões políticas, as questões religiosas, a divisão de terras, o entendimento religioso que uma igreja tinha em relação à outra ficava muito aquém, eles não conseguiam chegar a um denominador. E durante muitos anos houve esses desentendimentos, apesar que mesmo diante de tudo isso, a igreja do Oriente, que é a de Istambul, de Constantinopla, na época, ela continuou-se ainda a fazer seu ramo, ou seja, a obedecer às atitudes, às instituições que eram estipuladas pela Igreja Católica do Ocidente, que era estipulada em Roma. Só que no século XII foi que aconteceu. Houve a chamada cisma do Oriente, que onde houve a divisão, que é uma cisma do Oriente, é justamente a cisma, ou seja, o protesto, a reivindicação, o contraponto que a igreja de Constantinopla entrou contra a igreja do Ocidente, que era instituída em Roma, e elas acabaram se separando, né? Então ficou a Igreja Católica Apostólica Romana com sede em Roma, na figura, como é que diz, presidida pelo Papa, né? Que todos são subordinados a ele. E do outro lado ficou a Igreja Ortodoxa, né, na cidade de Constantinopla, que ficou sobre a jurisdição do Patriarca de Constantinopla. Mas só que o poder dele era diferente do poder do Papa, por exemplo. Ele não tomava todas as decisões, era um colegiado de bispos. Aí você pergunta, mas existia alguma diferença? Não. Primeiramente, as duas religiões, elas têm a Bíblia, certo? Com um livro sagrado, como nós temos, né? Assim como os evangelhos também têm, e a questão é só algumas divergências com relação a alguma coisa. Por exemplo, a Igreja Católica, ela entende que que tem um celibato, o padre não pode casar. Se você se entender que deve seguir a vida clerical, ou seja, a vida religiosa, se devir a Deus como um pastor, então você não deve se casar. Já, por exemplo, a igreja ortodoxa, que é de Constantinopla, que hoje é em Istambul, né? Ela entende que, por exemplo, os padres, eles podem ou não casar, certo? É a questão, por exemplo, o formato da cruz na religião, na nossa religião católica, ela tem um cruzamento horizontal, enquanto na igreja ortodoxa ela tem 3. A Igreja Católica entende que as boas ações e a crença única em Deus é os meios de salvação. A ortodoxa entende apenas que a crença em Deus, um ser único, as boas ações não funcionam. Então são pequenos detalhes, mas no geral, quer dizer, acreditamos no mesmo Deus, Criador. Então são pequenas divergências de caráter propriamente religioso e político, interpretações pessoais que acabaram criando essa primeira, na verdade, a primeira reforma. E também nesse mesmo período também, há de se entender que poucas pessoas conhecem, geralmente quem estudou história sabe disso, existe também a Igreja Anglicana, que também é um ramo também da Igreja Católica, que foi fundada pelo rei da Inglaterra, o rei Henrique VIII. E ele, por questões até de caprichos pessoais, que ele queria se separar da rainha Catarina, e ele acabou pedindo que no Vaticano, se eu não me engano, não lembro o Papa, não sei se era Gregório, não, Papa Leão IX, parece que não lembro exatamente qual era o Papa da época, ele pediu a ele que anulasse seu casamento, e ele não anulou. Então, em contrapartida, por outras questões de caráter político também, porque a igreja detinha também, ela fazia parte do cerco do administrativo com relação à governância, quer dizer, então,
o rei Henrique VIII, ele, por não ter seu pedido atendido pela igreja, então eles ruptou com a igreja católica, fundou a igreja anglicana, que também não é muito diferente da nossa, tem alguns princípios também muito parecidos com a igreja ortodoxa, alguns princípios também da católica, e ele acabou tendo seu casamento anulado, né? E também ele baixou o poder do clero, o clero passou a ter apenas a questão espiritual e social que fazia, e tirou ele completamente da questão administrativa, de feudal, que era da época, né? E depois de tudo isso aí também, aí veio, também teve a questão da reforma protestante, né? Que é como Lutero, que Lutero, como era um padre da cidade de Edimburgo, na Alemanha, ele começou a questionar as atitudes da igreja na época, porque com a venda das indulgências, que eu acho que muita gente sabe o que foi a venda das indulgências, né? Na verdade, não era a venda de indulgências, eram os abusos da igreja com relação à sociedade. Por quê? Porque se vendia a salvação, se vendia o livramento de pecado, né? Você podia comprar cargos eclesiásticos, e tudo isso era através de dinheiro. Uma coisa bem interessante, bem curiosa nessa época, que diz que se foi as pessoas que eram ricos, os feudais, os burgueses que tinham muito dinheiro, e por questões de vanglória pessoal, eles procuravam adquirir pedaços de tecido, que dizia que a igreja dizia que fazia parte do Santo Sudário, que foi enrolado Jesus na sua crucificação, que vendia um pedaço de madeira dizendo que fazia parte da cruz que foi crucificada a Cristo. Eu sei que daqui a pouco, se juntasse os pedaços de madeira, dava para fazer um navio, e os pedaços de tecido dava para fazer as velas, né? Você vê como foram os abusos da igreja. Então, Lutero, ele foi muito perseguido por conta disso, porque ele viu que aquilo era errado. Você vê que o que salva você são as boas ações, as suas boas ações, a sua fé em Deus, o seu livramento das coisas ruins, seguir a Deus de forma correta, não só dizer que segue a Deus, porque dizer que tem fé em Deus é coisa fácil. Eu tenho fé em Deus, mas você tem fé em Deus como? Naquele momento, naquele instante, porque você está numa tribulação, porque você está numa aflição, porque você quer uma resolução de um problema? Então, o que acontece? Então, quem realmente tem fé em Deus não vai ter que se preocupar em pagar. Então, Lutero começou a perceber isso. Então, ele pregou suas teses, que no caso foram 95, e diante disso, o Papa, ele se revoltou contra ele, pediu que ele fizesse uma retratação, que ele estava enganado, não sei o que e tudo mais, e ele não aceitou. E é tanto que ele recebeu uma bula papal, né, que excomungava ele, e simplesmente ele, juntamente com aqueles que começaram a segui-lo, ele queimou isso em praça pública, né? E diante disso, quer dizer, foi perseguido, né, para ser morto, e foi ele teve que se refugiar para não ser morto. Aí, a partir daí, também teve a questão do calvinismo, que foi na Europa, foi nesse mesmo período. Então, isso aí mostra que não foi só a questão protestante, no sentido da reforma protestante com relação a Lutero, mas também teve o calvinismo com Calvin, teve essa questão também já anteriormente, né, da igreja ortodoxa, e também, mais recentemente aqui no Brasil, para quem poucas pessoas conhecem, existe também a Igreja Apostólica Brasileira, a ICAB. Que na verdade, ela não é associada à Igreja Católica, é totalmente descentralizada, ela não dá satisfações, como posso dizer assim mais popularmente para entender melhor, ela não é atrelada à Igreja Católica. Isso aí foi o Papa Dom Carlos, o Bispo Dom Carlos, que na década de 40, ele foi acusado, ele era o bispo da cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, e ele foi acusado de impunidade administrativa, vai perder o cargo. Ainda sempre sabe que a igreja tem aquele hábito de pegar essas pessoas e remanejarem para outros locais, para tirar a atenção e tudo mais, e permanecer com ele na sua vida religiosa, né? Então ele foi para a África, depois voltou para o Brasil, aí teve aquele envolvimento no período da Segunda Guerra Mundial. Ele inclusive foi preso, não preso em prisão normal, mas foi em prisão doméstica e tudo. Aí depois ele o Vaticano, a igreja, tentou que ele se mantesse naquela vida, mas aí houve divergências, questões, então, resultado, ele foi expulso da igreja definitivamente. Então ele foi expulso no mesmo dia ele acabou criando a Igreja Católica Brasileira, a Igreja Apostólica Brasileira, que ela é muito assemelhada à ortodoxa, que ela contrapõe também algumas atitudes da igreja. Por exemplo,
A Igreja Católica, por exemplo, ela tem a questão de usar a imagem tridimensionais, né? Ou seja, estátuas. Enquanto a ortodoxa apenas as dimensionais, que são quadros, né? Então, a reforma protestante, então, eu historicamente, que eu peço a Deus muito para me tocar, para não falar coisa errada, eu vejo a reforma protestante, então, o protestantismo das pessoas, de pessoas que são bem estudadas, pessoas que leem a Bíblia de forma bem intensa, que pedem disciplinação a Deus, para que Deus ilumine, para que Ele mostre de fato, porque se você lê a Bíblia, tem muitas passagens que não é fácil de você compreender. Você lê uma vez, lê duas vezes, e não é fácil. Então, você tem que ter cuidado. Então, é por isso que, durante esse tempo, você vê Igreja Ortodoxa, Igreja Católica, Igreja Brasileira, e outros países aí eu não pesquisei, não sei, nunca estudei. Provavelmente deve ter outros ramos parecidos com essa brasileira agora, que foi mais recente. A Igreja Anglicana, que teve com o rei Henrique VIII. Então, tudo isso aí é justamente o quê? Muitas das vezes é a falta de compreensão das pessoas. Elas, de forma até inocente, podem, como é que eu posso dizer, interpretar a palavra de maneiras diferentes. Então, se leva a esses conflitos internos que acabam fazendo divisões, como foi o caso dessas igrejas que eu citei agora mesmo, né? Então, dizer que a Reforma Protestante foi só o período de Lutero no século XVI é um engano. Claro que foi, talvez, o ápice desse movimento, mas desde o começo do século, entre 5 e 6, que já vem, e até veio no século XX, que no caso foi no Brasil, foi na década de 1945 que fundou essa igreja, e a tendência é que talvez, com a disseminação da informação, as pessoas sempre desacreditadas nas igrejas, porque da maneira que as pessoas, e muitos clérigos, muitos padres, muitos pastores agem, as pessoas acabam não indo para a igreja, não acreditando mais, por conta da falta de compromisso, porque se você tem um compromisso com Deus, você é um pastor, ou bispo, ou padre, na igreja, na sociedade, na empresa, tudo que você quer. E o que a gente vê muitas pessoas agindo hoje, de forma que cada setor que está, agindo de uma forma diferente. Não é bem assim. Você é um religioso, você é um homem temente a Deus em todos os locais.